tanto no Instagram quanto também aqui agora no YouTube. Boa noite a todos. Vamos esperar aí os irmãos chegarem ao nosso culto. Muitos irmãos já estão entrando. Gostaria de ter um feedback de todos quanto a áudio, imagem, a gente saber como está aí a nossa comunicação neste momento. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, todos bem-vindos aqui à Igreja do Senhor. Vou esperar os irmãos entrarem para a gente começar o nosso culto ao Senhor neste domingo à noite. O pessoal está dando um bom feedback, falando que o áudio está bom, a imagem também, que bom. Seja bem-vindo aí, meu irmão, convidado aqui da igreja nesta noite. Todos bem-vindos. Queria pedir aos irmãos que já entraram na live, no nosso culto, para poder divulgar nos grupos, tanto da igreja quanto grupos que eles considerem que seja relevante, que possam ir aí divulgando para a gente, coloquem no grupo de jovens da igreja, no grupo de líderes, no grupo da Igreja Batista, na rede de comunicação, que todos possam estar cientes aí do início da nossa celebração de 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começarmos a nossa celebração, até para dar tempo aí para os irmãos entrarem no nosso culto, eu vou dar alguns recados aqui, aproveitar o momento, né? Eu acho que é um momento de informação, um momento da gente focar em informação. Então eu gostaria de dar algumas informações rápidas aí sobre este momento que a gente está vivendo. Eu tenho percebido nas minhas redes sociais algumas questões que estão trazendo talvez um pouco de ansiedade desnecessária. Uma dessas questões é a falta de álcool gel, não é? Então eu gostaria de dar algumas informações. A primeira coisa é que você não precisa usar álcool gel dentro de casa o tempo todo. Você pode sim se utilizar de água, sabão, que tem o mesmo efeito, consegue tirar as partículas de vírus da nossa pele da mesma forma. Então não precisamos usar álcool gel dentro de casa. Podemos usar para limpar superfícies, caso não haja álcool, né, 70% líquido em casa, podemos usar desinfetantes, como por exemplo a água sanitária. Desde que você faça uma diluição da água sanitária, você pode usar isso para poder fazer. Vocês também podem se utilizar de outros produtos, provavelmente desinfetantes. Na verdade, a gente ainda não tem certeza absoluta dos outros produtos, mas muito provavelmente desencordurantes também têm a mesma ação. Isso em breve estará sendo divulgado. O que a gente tem por enquanto para lavagem das mãos, podemos usar água e sabão. Para lavagem de superfícies, podemos utilizar de água sanitária, podemos nos utilizar do álcool líquido também, e talvez futuramente a gente consiga constatar aí que até mesmo possamos usar desencordurantes, coisas do tipo. Vamos procurar manter a calma nesse período, né, meus irmãos? Porque é uma fase que vai passar, logo estaremos juntos novamente. Eu creio que aqui a Igreja do Senhor está reunida nessa noite. Hoje eu ouvi uma pregação pela manhã que me tocou nesse sentido, que o que estava sendo dito era que um culto virtual, ele não se torna irreal. Então nós estamos num culto virtual, mas ele é real. A Igreja do Senhor está reunida. Nós estamos reunidos como irmãos, né, espalhados aí pelos 4 cantos, mas estamos sim reunidos. É um culto ao Senhor. O culto, ele persiste, ele é real, ele é verdadeiro. E é uma bênção estar aqui com todos vocês, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, que possamos cultuar ao Senhor mais uma vez aqui, como temos feito há tantos e tantos domingos, né, presencialmente. Que hoje seja mais uma noite de culto ao Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui abrindo a porta da minha casa, né, não literalmente, mas virtualmente, para que todos vocês possam compartilhar comigo aqui da palavra do Senhor.
Amém? Gostaria, meus irmãos, de fazer alguns avisos aqui, logo para que a gente possa entender como a igreja vai funcionar durante esse período. Os cultos da igreja serão realizados aqui nas nossas redes sociais, então se atentem aí aos recados que nós daremos, tanto no Instagram, quanto também no YouTube, no Facebook, né? Nesse momento estamos ao vivo, tanto pelo YouTube, quanto também pelo Instagram. E outras atividades nós teremos. Hoje pela manhã tivemos uma aula de EBD com o irmão Edivaldo, que foi uma bênção. Domingo que vem pela manhã, novamente, os irmãos têm a oportunidade de estudar a Palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Assim como teremos os cultos à noite, da mesma forma, uma reflexão diária do pastor César para nós. Então, irmãos, se mantenham atentos aí às redes sociais, porque a igreja do Senhor vive. Amém? Gostaria de fazer alguns avisos, importantes aí neste período. Lembrar aos irmãos que as contas da igreja permanecem, as despesas permanecem, e a igreja ela depende da doação e da contribuição dos irmãos. Então eu gostaria de pedir encarecidamente a você, meu irmão, que está ouvindo o nosso áudio aqui neste momento, está vendo essa live, vendo este culto, que você possa contribuir com a igreja, continuar contribuindo. Você que já tem esse hábito, que você continue contribuindo com a igreja, não deixe de ofertar, não deixe de participar da igreja com ofertas, quanto mais agora. Nós sabemos que uma crise econômica está por vir e nós precisamos da sua colaboração. Abaixo, na descrição do vídeo do YouTube, estão todos os dados bancários da igreja para que você possa fazer a sua contribuição através do seu internet bank ou através de uma transferência bancária. Assim como no Instagram também já foi divulgado a conta da igreja com os dados bancários para que você possa fazer a sua contribuição. Não deixe de contribuir, nós precisamos de vocês. Neste momento, nós temos que ser extremamente generosos. Generosos com a igreja que vai passar por dificuldades, generosos com aqueles que estão à sua volta, seus familiares, seus amigos, aquela pessoa que depende de um negócio próximo à sua casa, que você conhece, que você consome dela, ela está precisando da sua ajuda. Não deixe de ser generoso. Eu sei que muitas pessoas são prevenidas, que de repente já fizeram uma poupança. Olhe para os lados, veja a necessidade daquele que está ao seu redor. Nós precisamos superar isso juntos. Precisamos, como igreja, nos abençoar o nosso povo, abençoar aqueles que estão passando dificuldades. Se você está vendo essa live, está passando por dificuldades, a gente pede que você entre em contato com os canais de comunicação da igreja, que a gente possa te ajudar. E se você está vendo essa live e lembrou de alguém, pensou em alguém que provavelmente está passando dificuldades nesse momento, abençoa a vida dessa pessoa, seja generoso para que a gente supere este momento, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu gostaria também de relembrá-los que neste domingo a gente deu início à campanha de missões mundiais. É uma bênção podermos orar pelos irmãos em Cristo espalhados pela face da terra, pelas várias nações, pelos povos que estão vivendo situações parecidas com a nossa. E para lembrar disso, nós estamos passando pelo período de início da campanha de missões mundiais. A irmã Paula postou no Instagram hoje um vídeo falando sobre isso, que você possa acompanhá-la. Acompanhe este vídeo que ela postou, observe, veja que a irmã Paula postou e que a gente possa orar pelos nossos irmãos espalhados aí pela face da terra. Amém? Conto com vocês, contamos com vocês, que nós como igreja possamos cada vez mais unidos louvar e adorar o Senhor nesta noite. Amém? Gostaria agora de compartilhar com os irmãos sobre algumas coisas acerca das quais eu estava refletindo neste período. Gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Possamos dar início ao nosso culto através de uma oração. Eu gostaria agora que os irmãos possam curvar as suas cabeças, que possamos nos achegar ao Senhor neste momento e que possamos orar a Deus
pedindo para que Ele abençoe aqui a nossa celebração. Talvez você esteja se perguntando, né? Por que o Juan não está lá na igreja? Por que ele não está gravando diretamente da igreja? Eu gostaria muito, meus irmãos, mas eu, como profissional de saúde, faço parte de um grupo de risco, grande risco de transmissão. Eu sou contagioso, né? Queria ser só contagiante, mas nesse momento eu sou contagioso. Então eu tenho que evitar o contato com o maior número de pessoas possíveis e para estar na igreja certamente teria uma equipe de mídia me auxiliando que estaria colocando essas pessoas em risco. Então por isso que eu estou gravando de dentro da minha casa. Mas vamos louvar e abençoar nessa noite os irmãos aqui que estão participando do culto, que a gente possa agora curvar as nossas cabeças e estender a nossa voz em oração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, queremos aqui nesta noite agradecer mais uma vez pelo privilégio de, como igreja do Senhor, estarmos aqui reunidos, Pai. Reunidos, Deus, para louvar, para engrandecer o Teu nome, para Te agradecer pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que temos, Deus, de estarmos aqui diante do Senhor, Deus, Te louvando, aprendendo mais do Senhor, da Tua palavra e como igreja, Pai, estarmos aqui reunidos, Deus. Quão maravilhoso é, Deus, sentir a presença dos irmãos neste grupo aqui que a gente está agora neste momento conduzindo o culto. Pai, como é bom rever pessoas que muitas vezes já se mudaram de Juiz de Fora, estão podendo acompanhar este culto nesta noite e que o nome do Senhor seja engrandecido, Pai. Muito obrigado, Deus, por Deus, estarmos cultuando ao Senhor neste lugar virtual, Pai. Muito obrigado por isso, Deus, continue abençoando a vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Pai. Senhor, queremos nessa noite aqui agradecer ao Senhor pela oportunidade, né, meu Pai, que nós temos de podermos louvar ao Senhor dessa maneira diferente. Talvez se essa pandemia estivesse acontecendo em outro momento, muito provavelmente nós não poderíamos estar reunidos como igreja. E é bênção estarmos aqui reunidos compartilhando a palavra com os irmãos. Meus queridos irmãos, o momento que nós temos vivido é um momento muito diferente para nós, né? Nós somos um povo abençoado como brasileiros, né? Um povo que vive poucas tragédias de dimensões muito grandes, né? A gente não tem muita perseguição, não tem tragédias naturais muito expressivas. Temos sim tragédias naturais, mas elas não tomam uma proporção tão grande. Então nós muitas vezes levamos vidas difíceis, né? Recursos podem faltar, algumas dificuldades a gente pode enfrentar, mas como nação isso não é muito comum. E nós temos vivido isso neste momento. Temos vivido um momento em que toda a nação sangra, toda a nação sofre. Todos nós tivemos que mudar a nossa vida subitamente, não é verdade? Então, meus queridos irmãos, eu queria falar com vocês nessa noite sobre isso, sobre o que está acontecendo conosco e sobre o que já houve com o povo de Deus na história, com o que já houve com outras sociedades, com outros povos na história. Algo semelhante ao que acontece conosco hoje, algo que possa confortar o coração de vocês e dizer que a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Eu estava refletindo, meus irmãos, que por que neste momento a gente tem visto tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas passando por medo, por ansiedade, por uma tristeza muito grande. Isso é totalmente compreensível. É porque é o novo, nós nunca vivemos isso. Nesse estágio que a gente está enfrentando, a gente pode entender que talvez você não tenha perdido ninguém ainda, talvez nada ainda tenha acontecido de grave próximo a você, mas você já está sofrendo. E por que você está sofrendo? Você está sofrendo porque a sua vida foi subitamente modificada. A gente está acostumado a sair de casa, ir para os lugares, trabalhar, voltar para casa, dar um abraço gostoso na pessoa que está em casa, não é? Rever os nossos familiares, abraçar os nossos avós. E isso foi tirado de nós, por enquanto. Então isso traz sofrimento. É compreensível que traga sofrimento. Mas eu estava refletindo sobre isso e pensando que talvez o sofrimento ele esteja maior
do que ele poderia ser, porque nós nunca vivemos isso. Nós nunca passamos por isso. Então, meus irmãos, é uma questão de nos adaptarmos. Nos adaptarmos. Eu estava refletindo sobre o que a Igreja do Senhor viveu, sobre o que o povo de Israel viveu quando estava passando pelo deserto. Foram 40 anos andando pelo deserto, sem muita tranquilidade para dormir, sem muita tranquilidade para ter conforto, sem muita tranquilidade para poder encontrar os seus familiares. E lá estava o sustento do Senhor. Eles dia e noite dependiam da boa mão de Deus, que estava conduzindo as pessoas através de alimento, através do maná que vinha dos céus. E por muitos momentos eles podem ter pensado que se faltasse aquele maná diário, que eles iriam morrer. E vinha um sentimento de insegurança, mas eles passaram por isso. Estava pensando sobre o que os judeus passaram quando tiveram que ser expulsos de vários países do mundo e levados para campos de concentração. Que luta, irmãos, aquele povo passou. Quantas pessoas sofreram naquele momento? Perderam seus familiares, foram tirados de perto de seus familiares. Estava pensando, irmãos, sobre o que os nossos irmãos vivem espalhados pelo planeta, em países em que há perseguição, em que eles saem de casa sem saber se vão voltar, em que eles são retirados de suas casas à força, sem poder se defender, sem ter uma autoridade que os defenda. E eles passam por isso, irmãos. Então, meus queridos irmãos, vamos agradecer a Deus neste momento. Agradecer a Deus porque podemos sim superar essa dificuldade, podemos sim enfrentar essa tempestade, podemos sim superar este período. Eu queria, meus irmãos, agora colocar para vocês, para que nós possamos abrir as nossas Bíblias agora, no livro de Isaías. Isaías 41, nós vamos ler o versículo 10. Isaías 41, nós vamos ler o versículo 10. Acho que a transmissão do YouTube parece que travou, né? Se alguém puder confirmar isso para mim, eu gostaria que os irmãos pudessem me dar esse feedback caso alguém esteja logado no YouTube. Eu vou fazer o login novamente. Meus irmãos, Isaías, capítulo 41, versículo 10. Todos abriram? Isaías, versículo 41, capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Os irmãos podem, por favor, abrir as suas Bíblias neste texto. Amém? Isaías, capítulo 41, versículo 10, está dizendo assim: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vou ler de novo, meus irmãos. Isaías 41, verso 10, diz assim: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, meus irmãos? Agora eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Está dizendo assim: Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro,
para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre. Meus irmãos, nós estamos reabrindo já o vídeo no YouTube, tá, meus irmãos? Podem aguardar um momento, porque realmente parece que houve um problema. Problemas técnicos, né? Mas logo estaremos de volta. Meus irmãos, eu estava lendo esses textos e pensando sobre o que o medo pode nos causar, sobre os efeitos que o medo pode ter sobre as nossas vidas. E, meus irmãos, eu percebo claramente que o medo ele pode ter efeitos ruins sobre a nossa vida. O medo, ele pode sim nos congelar. O medo pode sim nos pausar. O medo pode sim levar-nos a momentos de dificuldade. O medo, em algumas instâncias, ele pode dar paralisia. Ele pode fazer com que a gente não consiga se mexer. O pessoal aí da década de 90, 80, 90, que assistiu muito Chaves na infância, vai se lembrar do famoso piripaque do Chaves. Quando sentia medo, ele ficava paralisado. Todo mundo vai se lembrar disso aí, não é? E o que houve conosco? Nós estamos num momento de medo. Mas esse medo não pode nos paralisar. Ele não pode fazer com que a gente não consiga se mexer, não consiga se movimentar, não consiga fazer com que a gente tenha que fazer o que tem que ser feito. Muitas pessoas, ao sentir medo, não conseguem agir, não conseguem seguir adiante, não conseguem pensar em outra coisa. E você tem que seguir adiante, você tem que continuar, você tem que manter as atividades que a ti são propostas. Você que está em casa, talvez fazendo um home office, você tem que continuar. Você que está tendo que sair ainda para trabalhar, você tem que fazer isso da melhor forma, se precavendo da melhor forma. Você não pode parar. O medo não pode te paralisar. O medo não pode te fazer congelar. E você precisa, sim, você precisa seguir. Você precisa continuar, você precisa persistir. Não deixe o medo te paralisar. O medo tem, sim, este poder de nos paralisar. O medo também tem um poder de nos fazer tomar decisões ruins. O medo faz com que a gente se torne insensato e que a gente pare de pensar com a nossa mente sã. Quantas pessoas, ao descobrir que estava vindo uma pandemia de coronavírus, correram para o supermercado para comprar papel higiênico? Por que eles fizeram isso? Porque o medo nos leva a tomar decisões que não têm sentido, decisões ruins. Então nós precisamos entender que o medo, ele pode sim nos fazer tomar decisões ruins. Quantas pessoas, ao descobrir que o coronavírus estava chegando, espalhados pelo mundo afora, começaram a agredir profissionais de saúde? São decisões insensatas, ruins. Quantas pessoas, ao descobrir da chegada da pandemia, foram encher os seus estoques de álcool gel e compraram todas as caixas do mercado, sem pensar que, se o meu vizinho está infectado, a minha chance de me infectar é maior. Se o meu colega de trabalho está infectado, a minha chance é maior. Então a gente para de pensar e começa a tomar atitudes que nos prejudicarão. São as más atitudes derivadas do medo, derivadas do pânico, atitudes insensatas. O medo também nos gera desespero, desesperança. O medo faz com que nós possamos parar de pensar. E no desespero, a gente pode tomar atitudes que não reflitam aquilo que nós, em sã consciência, faríamos. Então precisamos, meus irmãos, pensar nisso. Qual o efeito do medo na minha vida? O que o medo está fazendo com que eu faça? Aquilo que o medo está gerando em mim está também gerando atitudes insensatas?
está também gerando paralisia, está também gerando desespero. Então o medo não está contribuindo para que você supere este momento. Mas ao mesmo tempo nós podemos pensar que o medo, até certo ponto, ele também pode ter um papel benéfico. Quando é isso? Quando o medo nos serve de aviso. Então todos vocês aí ouvindo, talvez por medo, tenham se levado para dentro de casa. Talvez não só pelo medo, mas pela solidariedade às pessoas idosas, às pessoas com comorbidades. Mas o medo pode ter contribuído sim para você tomar as medidas que devem ser tomadas diante de uma pandemia. Da mesma forma, o medo pode também fazer com que nós nos cuidemos melhor. Nós cuidemos melhor daqueles que estão à nossa volta, nós cuidemos melhor daqueles que estão ao nosso derredor. Então o medo, num certo ponto, ele pode nos ajudar a nós tomarmos as medidas que têm que ser tomadas. O medo também nos ajuda a evitar o mal. O medo faz com que a gente seja precavido, com que a gente seja cuidadoso, com que a gente tenha mais cuidado naquilo que a gente vai fazer. Da mesma forma, o medo pode também nos levar a Deus. Existem dois tipos de comportamento relacionados a Deus. Existem pessoas que só buscam a Deus nos momentos bons. E nos momentos ruins se esquecem de como a presença do Senhor é importante em nossas vidas. Mas também existem as pessoas que só conseguem buscar a Deus diante das dificuldades, diante das tristezas, dos problemas, das lutas. Então, por muitas vezes, a gente consegue perceber que há pessoas que buscam a Deus diante do sofrimento. Então, o medo pode sim servir para nos aproximar de Deus, para buscarmos a Deus. Mas quando buscamos a Deus, seja pelo medo ou não, Deus tira de nós muitos medos. Deus tira de nós muitos receios, muitos motivos de angústia. Deus tira de nós razões pelas quais a gente pode sofrer. E aí, meus irmãos, gostaria de colocar para vocês agora que quem está com a sua Bíblia aí em casa possa abrir agora em Filipenses 4. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Peço que os irmãos possam abrir as suas Bíblias neste momento. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. A maneira que nós temos de superar o medo é a busca por Deus, é buscar a Deus. Temos que buscar a Deus para superar o medo. Temos que buscar a Deus para que a ansiedade e o medo não nos tirem da nossa sanidade mental, do nosso amor por Jesus Cristo, para que não nos afastem daquilo que a gente crê quando não sente medo. O profeta Jeremias disse: Quero trazer à memória o que me traz esperança. E, meus irmãos, eu quero colocar para vocês neste momento que quando a gente está num momento de bonança, de paz, a gente não precisa ficar trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Mas quando vem os dias ruins, nesses momentos a gente precisa sim trazer à memória o que nos traz esperança. E a palavra do Senhor em Filipenses diz que a gente leve a Deus as nossas orações e súplicas, que a gente eleve a Deus as angústias do nosso coração, as dores, o sangramento, a tristeza que pode bater em nós. Que a gente coloque diante de Deus aquilo que tira a nossa paz. E Ele sim irá nos ouvir, Ele sim irá se sensibilizar conosco e guardará o nosso entendimento e o nosso coração. Jesus, Ele não necessariamente
vai mudar a situação exterior quando você pedir, mas ele vai sim mudar o centro do seu coração, ele vai sim mudar a ansiedade que pode tomar o seu coração. Queria pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus agora no Evangelho de João, João capítulo 20, verso 19, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Olha bem o que está dizendo. Que palavra maravilhosa para este momento. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Os discípulos estavam ajuntados com medo, tomados de medo, com medo da perseguição dos judeus. E o Cristo ressurreto entra no meio deles e diz: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. O que isso significa? Significa que os judeus pararam de persegui-los? Significa que eles não tinham mais perseguição? Significam que eles estavam finalmente seguros? Não, não significa. Significa que quando Cristo entra, ele leva a paz. A paz. Ele leva a paz, mesmo que tudo pare, Jesus leva a paz. A paz significa que aonde Cristo está, ali há paz. Se Cristo entrar na cadeia, ali haverá paz. Se Cristo entrar dentro de um hospital caótico, neste momento, ali haverá paz. Se Cristo entrar na sua casa, que talvez esteja tendo muita confusão neste momento, muita incerteza, ali haverá paz. Porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. A paz de Deus, ela não dá para ser compreendida. Ela não dá para ser explicada. A paz de Deus excede todo o entendimento. A paz de Deus, ela supera as crises. A paz de Deus, ela supera o isolamento. A paz de Deus supera as lutas, supera as dificuldades. E quando Cristo entra, sim, ali diante dos discípulos, sofrendo dentro de casa, numa situação talvez pior do que a gente vive hoje. Eu diria que com certeza pior do que a gente vive hoje. Jesus chega dizendo: paz. Paz. Ele leva paz. E sabe aonde está Jesus nesse momento, meu irmão? Jesus está no meio de nós. Jesus vive, ele está no meio de nós. Jesus está dentro de você, Jesus está na sua vida. Jesus está lá no hospital. Jesus está lá na Itália, onde está faltando recurso, onde milhares de pessoas estão morrendo. Jesus está lá. E através de você, através de mim, a gente pode chegar nos lugares, a gente pode ligar para alguém e falar: eu estou te desejando a paz de Cristo. A paz. A paz que supera toda a crise. A paz que supera todas as coisas. Seja você um agente de Jesus nesse período. Seja você um agente de Cristo durante este problema. Seja você um agente dele. Lembre-se dele. A paz dele está com você. Deus não nos abandonou. Deus não virou as costas para nós. Deus não gerou essa pandemia, mas ele está no meio dela. Ele não nos abandonou, ele está conosco. E quando a gente sofre, ele está ali do nosso lado. Quando a gente clama, ele está ali presente. O céu não está de bronze. O céu não se fechou, os ouvidos de Deus não se taparam. Ele está nos ouvindo. E Deus traz paz para nós. Jesus traz paz para nós. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso.
Eu espero que você também creia nisso neste momento. Eu estava refletindo, meus irmãos, sobre o mundo que a gente estava vivendo antes de acontecer tudo isso. E uma coisa que eu sempre falava nas minhas pregações era que o mais difícil de se pregar Jesus, o mais difícil de se pregar sobre Jesus Cristo neste tempo, é que as pessoas não sentiam, e os irmãos que estão ouvindo eu falando vão se lembrar disso, é que as pessoas não se sentem carentes de Cristo. Elas não sentem que precisam de Cristo. Elas não sentem que há nelas motivo para arrependimento. Até isso tudo acontecer, as pessoas tinham dificuldades de entender que nós não estamos seguros, nunca estivemos. Eu estava me recordando daquela parábola do homem rico que Jesus diz, lá em Lucas, quando Jesus faz uma analogia dizendo que o homem se achega a Deus e diz: vou construir mais celeiros, vou guardar as minhas posses, vou guardar tudo aquilo que vai me dar sustento para eu ter uma vida tranquila. E o Senhor responde: insensato, hoje mesmo eu pedirei a tua alma. E o que você tem apresentado para mim? O mundo antes passava uma falsa ilusão de tranquilidade. Uma falsa ilusão de que nós nos bastávamos, de que nós não dependíamos mais de Cristo. Existia sim este sentimento de que nós não dependíamos mais de Deus, que nós nos bastávamos. Nós soubemos fazer estoques, soubemos guardar poupança, soubemos prevenir doenças. E aí nós pensamos que não dependíamos mais de Deus, mas pasmem, nós sempre dependemos dele. O que muda agora é que isso está mais claro. Diante da insegurança que estamos vivendo com essa pandemia, está cada vez mais claro que a nossa vida depende do Senhor. E você, como um irmão em Cristo, como alguém que depende de Deus, você pode, neste momento, afirmar para Deus: Senhor, eu sempre dependi do Senhor. Eu sempre dependi da tua. Agora, mais do que nunca, você continua dependendo do Senhor. Não é nada diferente do que como era na semana passada. Semana passada você também dependia do Senhor. Hoje você continua dependendo do Senhor. Eu continuo dependendo do Senhor. Então, meus irmãos, nunca foi tão fácil convencer as pessoas de que elas dependem de Deus, de que elas carecem da graça de Deus. Fale de Deus para alguém. Fale de Deus para alguém. Você vai estar essa semana aí em casa tendo a oportunidade de pensar. Alguém que está na sua lista telefônica aí, lista do celular, né? Seus contatos do celular. Alguém precisa ouvir de você que Cristo vive. Alguém precisa ouvir da sua boca que Jesus não nos abandonou, que Deus está presente. Aonde há sofrimento, Deus está presente, levando consolo, levando amor, levando paz. Alguém precisa ouvir isso da sua boca. Ore a Deus, peça para que Ele te mostre. Quem precisa ouvir isso? Meus irmãos, da mesma forma, nunca foi tão fácil manifestar o reino de Deus aqui na terra quanto agora. Nunca foi tão fácil manifestar o reino de Deus aqui na terra como agora. Porque quando nós estamos reunidos como igreja, e muitas vezes nós dizemos para as pessoas: olha, o amor de Deus é diferente, a paz de Deus é diferente. Nós que acreditamos em Jesus Cristo somos diferentes. Talvez eles não consigam entender, mas agora, quando você, passando por todas as lutas, você olha para alguém e você diz: você está precisando de alguma coisa?
Isso significa muito. Isso significa muito mais do que antes. Então se atente, meu irmão, àquele que estiver ao seu redor. Olhe para a sua casa. Olhe para os seus amigos. Olhe para a sua família. Olhe para o comerciante que atendia próximo à sua casa, que vendia biscoitos na rua, que vendia pipoca na rua. Olhe para o cabeleireiro que fechou as portas. Olhe para as pessoas que neste momento estão pensando: quem vai me ajudar? Quem vai me amparar? E fale com ele: Jesus vai te amparar através da minha vida. E se você está ouvindo essa live e passando por isso neste momento e pensando: eu estou precisando de um amparo, eu perdi tudo, eu não tenho mais renda, eu não tenho mais de onde tirar o meu sustento, eu não tenho como mais satisfazer as minhas contas. Estou desesperado. Se você está passando por isso, eu peço que você entre em contato através dos canais da igreja para que a gente possa saber disso. E que a gente possa te amparar neste momento, em nome de Jesus. Porque eu creio, meus irmãos, que a vontade de Deus para o Brasil, para o mundo, neste momento, é que o reino dele se manifeste. É que o reino dele se faça presente. Se existe uma coisa que mexe muito comigo, é quando eu estou lendo o Pai Nosso. E Jesus ele ora dizendo assim: venha o teu reino. Jesus não está dizendo assim: Senhor, me leva para o teu reino. Senhor, me leva lá para cima. Senhor, me tira daqui. Não é isso. Ele está dizendo: venha o teu reino. O que ele está dizendo com isso? Que o teu reino, que o lugar onde o Senhor reina, que o lugar onde o Senhor é rei, que ele venha nessa terra, Pai. E que as pessoas, Deus, que não se ajudam, comecem a se ajudar. E que as pessoas que não pensam umas nas outras comecem a pensar. E que os governantes que não pensam no povo comecem a pensar. Porque no reino de Deus é assim que as coisas acontecem. E quando Jesus ora dizendo: venha o teu reino, ele está dizendo para Deus: eu quero ver o que acontece lá em cima acontecer aqui também. Eu quero ver o que a gente fala no domingo na igreja acontecer no nosso dia a dia. Eu quero ver o sentimento de amor ao próximo que a gente tanto fala ser manifesto no meio do povo. Venha o reino de Deus. E que se o reino de Deus tiver que vir através dessa pandemia, que ele venha. Que ele venha. Porque ele vai trazer paz. Ele vai trazer paz para nós. Meus irmãos, eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele não te abandonou. Ele não te largou. Ele não abandonou a sua família. Ele não abandonou esse seu sentimento de medo. Não. Ele está aí com você. E ele pode ser acessado a qualquer momento. Talvez agora, mais do que nunca. Porque agora você tem tempo. Você tem tempo de se achegar mais a ele. Faça de Jesus a sua prioridade. Faça dele o principal motivo da sua vida hoje. Que esse momento de reclusão sirva para que nós possamos nos aproximar mais dele. Para que nós possamos nos tornar mais próximos dele, mais verdadeiramente unidos com ele. E que a vontade dele se manifeste através de nós. Em nome de Jesus. Eu creio que este momento de reclusão pode ser também um momento de avivamento do povo de Deus, da igreja do Senhor. Que possamos sim entender que Cristo age através de nós e que possamos sim levar paz. A mensagem de hoje é: sinta a paz de Deus, receba a paz de Deus aonde você estiver e leve a paz de Deus. Leve, sem sair de casa, na maioria das vezes, né? Que a maioria não vai sair de casa,
mas leve através do WhatsApp, leve a paz de Deus através de uma ligação, de uma chamada de vídeo, de uma mensagem, leve a paz de Deus neste momento. O mundo precisa, ele suplica, ele carece, ele pede, ele implora para que a gente fale de Cristo para eles nesse momento, porque é Cristo que vai trazer paz para esse mundo. E que a gente ore a Deus, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Eu creio no poder da oração. E eu creio que milagres acontecem. Se Deus tiver que usar a ciência para poder fazer esse milagre de trazer a cura, nós vamos orar por isso. Nós vamos pedir a Deus para que Deus faça o milagre através dos nossos cientistas. Nós vamos pedir a Deus para que Ele faça um milagre através dos nossos médicos. Nós vamos pedir a Deus para que Ele faça um milagre através dos nossos profissionais de saúde. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus. Deus faz milagres, nosso Deus trabalha a nosso favor. Tenha esperança, mantenha a esperança, não perca a esperança, leve a esperança. Em nome de Jesus. Queria agradecer a todos que estão presentes aqui neste culto. Queria agora propor que a gente possa fazer uma oração a Deus neste momento. Eu peço para que você aí na sua casa, neste momento, que você se coloque em oração, que você curve a sua cabeça, que você se coloque diante de Deus e que você peça para Ele nos abençoar neste momento. E que a paz de Deus, ela tome conta da sua família, ela tome conta da sua casa, ela tome conta dos hospitais, ela tome conta das pessoas. Eu peço oração aos irmãos pela minha vida. Eu trabalho num hospital que é a referência para coronavírus aqui na cidade. Eu peço que ore pela minha esposa, que também está exposta. Eu peço que ore por todos os profissionais de saúde em nome de Jesus. Vamos colocar a nossa mente agora em direção ao Senhor. E antes de orar, eu gostaria de perguntar se há mais alguém que precisa de oração. A Paula acaba de colocar aqui para orar pelo Guilherme, irmão dela, que está na UPA e tem 3 casos lá de suspeitas da doença. Se alguém tem mais algum pedido de oração, eu peço que coloque aqui, neste momento, para que a gente possa apresentar agora diante do Senhor em nome de Jesus e pedir para que Ele continue nos abençoando, porque Deus continua nos abençoando, Deus continua cuidando de nós, Deus continua cuidando de todos nós. Orar também pelo Léo, que o Juliano está pedindo, também profissional de saúde. Vamos orar por todos os profissionais de saúde. Colocar agora a nossa mente em oração e que a gente possa colocar todos esses profissionais envolvidos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, quero colocar aqui diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Agradecer ao Senhor, Deus, por quê? Porque temos esperança em Ti. A esperança permanece, Pai. Confiamos no Senhor e sabemos que, da mesma forma como estamos passando problemas, dificuldades agora, a Tua igreja já passou no passado e o Senhor nunca se apartou dela. O Senhor sempre esteve conosco. O Senhor sempre cuidou de nós. E o Senhor vai continuar cuidando de nós no meio destes problemas. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por isso. E peço, Pai, em nome de Jesus, encarecidamente, que a paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, esteja, Deus, na casa de cada um aqui, Pai. Cada um desses irmãos que estão aqui presentes neste culto, que recebam a paz do Senhor, em nome de Jesus, e que levem a paz do Senhor. Quero colocar diante do Senhor, o todo Senhor, que estão aí, Deus, espalhados pelos hospitais. E aí não são só profissionais de saúde, os cozinheiros, os motoristas, Pai, as pessoas que estão trabalhando nas farmácias, as pessoas que estão nos mercados, Pai, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão diretamente cuidando da área da saúde, Deus, os idosos, Senhor. Que o Senhor esteja em nome de Jesus cuidando e abençoando neste momento, Pai, trazendo paz para essas pessoas e cuidando, protegendo de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, Deus, continue abençoando as pessoas que continuam trabalhando na segurança pública, Pai, continuam trabalhando no corpo de bombeiros, Deus, abençoe essas pessoas, todas aquelas pessoas que não podem ficar em casa, Deus, aquelas pessoas que podem estar em casa, Deus, esteja os conduzindo para suas casas, Deus, não façam que eles caiam em notícias falsas, notícias ruins, notícias que
que não vêm da verdade, Deus, mas que eles entendam, Senhor, que em nome de Jesus eles precisam ficar em casa. Isso é amor ao próximo, Pai, em nome de Jesus, Deus. Abençoa as nossas autoridades, Pai. Abençoe, Deus, nosso prefeito, nosso governador, presidente da República, o ministro da Saúde, secretário de Saúde, as pessoas que tomam decisões, Deus, que sejam decisões sensatas, Pai, decisões certeiras, Deus, em nome de Jesus. As pessoas que neste momento, Deus, estão passando por dificuldades financeiras, Senhor, que o Senhor venha abençoar, trazer o recurso, trazer a paz através do recurso financeiro, alimentício, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua igreja possa ser usada nisso, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Quero colocar diante do Senhor a vida da nossa igreja, Pai, em especial a família do pastor César, que está passando pelo luto num momento como esse, Pai. Nós não podemos nem imaginar o que é isso, Deus, mas que o Senhor esteja levando a paz para eles, Pai, em nome de Jesus, Deus. Continue abençoando a Tua igreja, Pai, cuidando dos moradores de rua, das pessoas que não têm o que pensar, não têm como se cuidar, Deus. Que essas pessoas possam, em nome de Jesus, ser cuidadas por alguém, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor levante pessoas que possam cuidar delas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queria agradecer a presença de todos. Pedir perdão pelo YouTube, que infelizmente caiu, não pudemos compartilhar o vídeo no YouTube. Esperamos que para o próximo compromisso isso não venha se repetir, que a gente consiga acertar. Foi realmente uma falha técnica. Quero pedir aos irmãos de todo o meu coração nesta noite, que os irmãos nas próximas 2 semanas não saiam de casa, por favor, por favor. Ao que tudo indica, nós teremos um pico da doença no meio de abril. E se é no meio de abril, a contaminação é nas próximas 2 semanas. Então, meus irmãos, quem está do teu lado, quem você conhece que ainda não se convenceu, por favor, convença-o a ficar em casa. As próximas 2 semanas são fundamentais. A gente não vai perder essa guerra em nome de Jesus, mas a gente precisa sim conscientizar o nosso povo. Então ore por essas pessoas, compartilhe, fale com eles. E não deixe com que eles desanimem, mas que eles fiquem em casa. Não devemos gerar pânico, não devemos gerar medo, mas devemos sim gerar cautela. Que nas próximas 2 semanas as pessoas fiquem em casa. Em nome de Jesus, espero que muito em breve, pouco em breve, a gente possa estar se encontrando aqui novamente. Fiquem com Deus, um abraço a todos. Foi motivo de muita alegria estarmos reunidos mais uma vez neste culto. Lembre-se, o culto é virtual, mas ele não é irreal. Ele é real. E Jesus foi glorificado nesta noite em nome de Jesus. Amém.